A pedido do Gabriel Santiago, nós vamos hoje falar sobre o arrebatamento neste vídeo Esclarecendo de Sexta. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e venha conosco mergulhar neste assunto tão polêmico e que existem aqueles que não acreditam e existem aqueles que questionam, duvidam e também a grande maioria dos cristãos creem. A palavra arrebatamento, ela não está em absolutamente nenhum momento na Bíblia. Você não encontra esta palavra escrita, arrebatamento. Mas nós vemos em inúmeras passagens bíblicas assuntos relacionados a isso, principalmente em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, essas epístolas que foram escritas por Paulo, que ele fala sobre esse assunto porque o povo daquela região estava começando a esfriar com respeito à expectativa de estar com Deus e de ter essa experiência de receber a salvação. O tempo estava passando, os dias, os meses, os anos, e nada de Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Aliás, existem muitos influenciadores digitais, existem muitos que até mesmo falam sobre isso, quando dizem: minha avó falava sobre isso, ela morreu e isso não aconteceu. Minha mãe falou sobre isso, morreu e isso não aconteceu. E assim por diante. Mas a questão principal em toda essa história não é você esperar pelo arrebatamento, mas é você preparar o destino da sua alma após a morte. Porque independente de esperar por esse episódio ou você não passar por este episódio, o que está em pauta principalmente não é este episódio, mas é o destino da sua alma. Mas vamos falar sobre este assunto baseado no que, por exemplo, Paulo ele fala em 1 Tessalonicenses. No capítulo 4, no versículo 13 em diante, quando ele fala sobre a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor, ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. A esperança estava se acabando, estava desaparecendo, porque eles estavam nessa expectativa. O Senhor vai voltar, ele subiu aos céus, então ele vai voltar, ele vai voltar. E aí morria um e ele não voltava, morria outro e ele não voltava. E aí Paulo, vendo que isso estava criando, de certa forma, uma certa condição volúvel espiritual daquele povo, então ele disse: vocês não podem perder a esperança. Vocês não podem se deixar levar por aqueles que estão desacreditando daquilo que foi dito pelo Senhor. E ele continua: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, se referindo que aqueles que morreram serão ressuscitados e serão todos colocados diante de Deus, diante do trono. E aí ele continua dizendo: ora, ainda, aliás, ele diz, versículo 15, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Se referindo aos que
estarão vivos até a sua vinda. Mas independente de estarmos vivos até a sua vinda, ou se nós não estaremos vivos até a sua vinda, de uma maneira ou de outra, nós estaremos perante Ele. Porque confessamos que Jesus é o Senhor. E ele continua dizendo as seguintes palavras no versículo 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, quer dizer, quando ele der a ordem, e só ele sabe, nem os anjos sabem, ninguém sabe, nenhum profeta que esteve entre nós, absolutamente ninguém, nem o diabo sabe, diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A atitude mais inteligente de um verdadeiro cristão é viver esta expectativa de um dia estar com o Senhor, quer seja subindo com Ele ou indo até Ele após a morte. E é isso que cada um de nós devemos também transmitir a todos que estão ao nosso redor, para que esta fé esteja sempre alimentada e jamais percamos a esperança. Você é especial para Deus. Se essa mensagem te ajudou, então compartilhe com o maior número de pessoas. Além de você deixar aí o seu like e o seu comentário, que é muito importante.